Bom dia, galerinha aí do primeiro ano. Hoje nós vamos finalizar a nossa apostila de Sociologia e para isso eu vou enviar 2 aulas hoje de Sociologia, certo? Vou explicar o porquê. Nós, essa semana, estamos na semana de finalização da apostila, ok? Então, com essas 2 aulas, vocês vão finalizar a Sociologia. A gente já tinha finalizado Literatura, já finalizamos Geografia, né? E já finalizamos, então, agora Sociologia, tá? E Artes nós tínhamos finalizado na sala, certo? Então, agora, vamos finalizar a apostila, porque a partir da semana que vem a gente já tem outros planos para vocês. Então, é importante que a apostila, vocês saibam que a apostila vai valer nota, vai valer metade da avaliação. Então, é importante que ela esteja toda completada, tá? Então, a gente vai corrigir a atividade da página 19 de Sociologia, tá? Vamos lá, eu vou lá para a apostila e vocês vão comigo. Vamos lá. Tá aí, ó. Essa atividade aí, ó, tá? Ela é na página 19 de Sociologia. Vamos à correção, então. De acordo com o que você compreendeu, para que servem os estudos da sociologia? Então, vamos lá. A resposta correta seria: são estudos que servem aos diversos interesses da sociedade, desde a adequação de produtos às necessidades dos consumidores até o desenvolvimento de técnicas ou projetos que atendam às demandas sociais, como políticas públicas para as áreas de saúde, educação, moradia e etc. Então, essa é a resposta correta. 2. Qual o método de estudo de Auguste Comte para analisar a sociedade? Resposta: é o método positivista, isto é, baseado na observação, experimentação e nas leis. Ponto. Essa é a resposta. 3. Karl Marx, ao tratar de classes sociais e conflitos, identifica 3 grandes classes na sociedade moderna baseadas no modo de produção capitalista. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa que contém essas 3 classes. Então, nós sabemos que a alternativa correta é a E. Capitalistas, trabalhadores assalariados e proprietários de terras. Na acepção de Durkheim, ou durkheimiana, as crenças, as práticas grupais, as tendências tomadas coletivamente que exercem sobre os indivíduos uma coerção exterior caracterizam que o autor chama fato social. Durkheim desenvolveu um estudo sobre as mudanças ocorridas na sociedade industrial. Ele apresentou 2 formas de organização social, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Apresente as características de cada uma. Ok, a mecânica, resposta, vamos lá. Maior presença da consciência coletiva, como valores, costumes, religião e tradição. Pouca divisão de trabalho, havendo quase integralmente trabalho manual e rural. Orgânica. A consciência coletiva é mais frouxa, favorece a diversificação de valores ou a diferença de valores, costumes e religião. A divisão do trabalho é intensa, existe o crescimento de especialidades na cidade. Mantém-se a união porque os indivíduos são diferentes, portanto, precisam uns dos outros. Número 6. Escreva qual das 2 formas de organização está mais presente em nossos dias. Então, resposta: a solidariedade orgânica é a que está mais presente hoje, considerando ser característica da sociedade capitalista, com alto desenvolvimento tecnológico e industrial. A diferença nos costumes impera, favorecendo a liberdade e a maior consciência coletiva. É bom salientar ou destacar que existem comunidades que se agregam na forma de solidariedade mecânica, como as colônias étnicas de moradores de área rural, que se unem para manter costumes, religião e sistemas de plantio de terra. Ponto. Vamos lá. Aqui eu não vou estar lendo uma por uma, tá? Eu vou só falar
a alternativa correta para ser mais rápido, porque a gente ainda tem uma aula aí para frente, tá? Vamos lá, então. Vamos ver até qual vai isso aqui. Só um pouquinho, tá? Que a prof tá achando aqui. Só pra gente ver certinho. Ah, tá. É porque tá pra trás. A prof tá bem pra frente. Ah, sim. Então, essa aqui ainda é a número... Tá, vamos lá, então. Número 1, então, letra... Confiram aí na de vocês. B. Número 2, letra... C. Número 3, letra... Durkheim, letra D. Número 4, letra... Fatos sociais, letra A. Número 5, letra B. Número 6, letra B. Número 7, letra B. Número 8, letra B. Número 9, D. E número 10, E. Corrigidos, então. Nós também já começamos esse conteúdo, então vamos ver se tem alguma atividade aí pendente pra gente poder já colocar em ordem, tá? Vamos lá. Sobre essa imagem aqui, ó, na página 27, a imagem ao lado expressa a relação entre gêneros, momento histórico que estamos vivendo. Converse com os colegas e professor sobre essa questão sociológica e depois redija um pequeno texto que sirva de legenda para a imagem. Então, ali está falando sobre o feminismo, né? Então, o movimento feminista de luta das mulheres pelos seus direitos plenos e pela sua dignidade significa, no fato, opor-se à força imposta pela sociedade patriarcal, em todos os sentidos, físico, psicológico, político e social. Ou seja, não é homem contra mulher, é os dois caminhando lado a lado, cada um respeitando os direitos um do outro. Essa é a resposta. Depois nós temos aí a página 29, certo? A análise do texto permite concluir que ele apresenta dois conceitos, de socialização e interação social. Qual a diferença entre os dois, tá? Então, resposta. Socialização é o processo em que determinado grupo adquire os modos de pensar e agir, né? Ok? Determinado grupo adquire modos de pensar e agir. E interação social é a possibilidade de trocar ideias, conhecimentos e sentimentos entre as pessoas. Então, um é individual e o outro é social. 2. As pessoas são ao mesmo tempo indivíduo e sociedade. Como podemos justificar essa afirmação? Vamos lá, resposta. Justifica-se porque a própria estrutura social produz não apenas o semelhante e o típico, mas também o indivíduo, tá? Então, nós somos seres individuais, mas que precisamos viver em sociedade, precisamos um do outro, ninguém vive sozinho. Ok, número 3.
O processo de socialização é uma aquisição de maneiras de agir, pensar e sentir próprias dos grupos, da sociedade ou da civilização em que o indivíduo vive. Cite exemplos, ok? Esse aqui seria a resposta pessoal de vocês, tá? Mas eu vou ajudar vocês. Então, quando a gente vive em sociedade, a gente vai se adaptando ao modo de pensar, de agir das outras pessoas e mesmo de outros grupos. Às vezes, é preciso essa interação para que um projeto, por exemplo, se torne perfeito. Porque às vezes quem está de fora olhando analisa melhor o projeto do que quem está desenvolvendo ele. Uma dica, um toque de uma outra pessoa pode ajudar muitas vezes num problema que a gente vem vivendo, num projeto que a gente está desenvolvendo. Então, por isso que é importante unir-se na hora do desenvolvimento de qualquer coisa. Pode ser de um projeto de vida, um projeto individual, um projeto pessoal, um projeto profissional, né? Sempre é importante ter a opinião de uma terceira pessoa, de uma segunda pessoa para ajudar. Agora a gente começa o nosso conteúdo de hoje. Para iniciar, início de conversa, eu vou colocar então um videozinho para vocês terem uma introdução deste conteúdo, tá? Vamos lá. Bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos falar sobre o indivíduo e a sociedade na concepção dos clássicos, módulo 8. Na aula passada nós vimos a relação entre o indivíduo e a sociedade. Nós vimos que a sociedade molda o indivíduo e que o indivíduo também pode moldar a sociedade. Neste capítulo, neste módulo, nós vamos estudar a opinião entre os estudiosos que se preocuparam em analisar a relação do indivíduo com a sociedade. Entre eles, nós vamos destacar o Karl Marx, o Émile Durkheim e o Max Weber. E a gente também vai analisar as perspectivas adotadas por esse assunto para analisar o processo de constituição da sociedade e a maneira como os indivíduos eles se relacionam. Segundo Durkheim, a sociedade sempre vai prevalecer sobre o indivíduo, dispondo de certas regras, normas, costumes e leis que sempre vão assegurar a sua perpetuação. Essas regras e leis independem do indivíduo e pairam acima de todos nós, formando uma consciência coletiva que dá o sentido de integração entre os membros da sociedade. Elas vão consolidar em instituições que são as bases da sociedade em que correspondem. A gente já viu na aula passada que as instituições são as igrejas, as escolas, a família, entre outros. Bom, nós já estudamos Durkheim antes em sala de aula e nós vimos que os estudos do Durkheim, ele é sobre a sociedade, né? O foco dele principal está no interesse de desvendar os fatores que possibilitam a coesão e a permanência das relações sociais ao longo do tempo e das gerações sociais. E dentro da perspectiva sociológica de Durkheim, a existência de uma sociedade, ela só é possível a partir de um determinado grau de consenso entre os indivíduos daquela sociedade. E segundo Durkheim ainda, esse consenso ele vai existir em diferentes tipos de solidariedade. E ele vai falar da solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade orgânica, para Durkheim, vai ser aquelas que têm vínculos afetivos, aquelas que existem por laço de parentesco. Essas são a mecânica. E a solidariedade orgânica, para Durkheim, vai ser aquela sociedade em que os vínculos estão atrelados à divisão do trabalho, ao entendimento racional da necessidade do outro de manter a sociedade funcionando. Então, para Durkheim, ele concebe as sociedades como sociedades complexas, como grandes organismos vivos, onde os órgãos são diferentes entre si, né? Aí ele está falando sobre a divisão do trabalho.
mas todos vão depender um do outro para ter um bom funcionamento dentro dessa sociedade. Ele também vai falar que a divisão do trabalho faz aumentar também o grau de interdependência entre os indivíduos. E para garantir essa coesão social, onde predomina a solidariedade orgânica, a coesão social não está assentada nas crenças e valores sociais religiosos, nem na tradição ou nos costumes compartilhados, mas ela está assentada nos códigos e regras de condutas que estabelecem direitos e deveres e se expressam em normas jurídicas. Isso é, a solidariedade orgânica, ela se baseia, ela se assenta no direito. Já para Karl Marx, os indivíduos devem ser analisados de acordo com o contexto de suas condições e situações sociais, já que produzem a sua existência em um grupo. O homem primitivo, segundo Marx, ele vai se diferenciar dos outros animais, não apenas pelas características biológicas, mas também por tudo aquilo que vai realizar, que o homem realiza no espaço e na época em que ele vive. Para ele, o homem, o indivíduo isolado, só apareceu efetivamente na sociedade de livre concorrência, ou seja, no momento em que as condições históricas criaram os princípios da sociedade capitalista. Então, a gente tem um exemplo simples dessa sociedade, Por exemplo, quando um operário é aceito numa empresa, ele vai assinar um contrato do qual consta que ele deve tantas horas por dia e por semana e que ele tem determinados deveres e direitos além de um salário mensal. Então, dentro desse exemplo, existem dois indivíduos se relacionando. O operário, que vende sua força de trabalho, e o empresário, que compra essa força de trabalho. Então, aí se trata de um contrato de compra e venda entre iguais. Aparentemente se trata de um contrato, mas só aparentemente, porque o vendedor, ele não escolhe onde nem como ele vai trabalhar, Aí, no caso, esse vendedor seria o operário. E as condições já estão impostas pelo empresário e pelo meio social no qual ele está inserido. Então, segundo Marx, entre esses dois, no entanto, não é apenas, a relação não é só de indivíduos, mas é sim de classe social. A classe operária e a classe burguesa. Eles dois só se relacionam, essas duas classes só se relacionam por conta do trabalho. O empresário precisa da força de trabalho do operário e o operário precisa de um salário. As condições que permitem esse relacionamento são definidas pela luta que se estabelece entre as classes, com a intervenção do Estado, por meio das leis, dos tribunais e da polícia. Essas lutas vêm se desenvolvendo há mais de 200 anos, segundo Marx, em muitos países e nas mais diversas situações, pois empresários e trabalhadores têm interesses opostos, Aí está é a dialética que Marx fala. O Estado aparece aí para tentar reduzir o conflito e o Estado cria leis que normalmente são a favor dos capitalistas, segundo Marx. Então, o foco da teoria de Marx está nas classes sociais, mas o Marx também ele fala do indivíduo. E isso fica claro quando Marx afirma que os seres humanos eles constroem sua história, mas não da maneira que eles querem, porque existem situações anteriores que condicionam o modo como ocorre a construção da história. Por Marx, sempre vão existir condicionantes estruturais que levam o indivíduo, que levam os grupos e as classes para determinados caminhos, mas todos têm capacidade de reagir a esse condicionamento e até mesmo de transformar a realidade. O foco de Marx, o foco do estudo de Marx, era estudar as condições de existência dos homens reais dentro da sociedade. E o ponto central da análise de Marx está nas relações estabelecidas em determinadas classes e entre as diversas classes também que compõem a sociedade. Por Marx, só é possível entender as relações dos indivíduos com base na dialética, que é a oposição que as classes têm entre si. De acordo com Marx, ainda,
A chave para compreender a vida social contemporânea está na luta de classes, que se desenvolve à medida que os homens e as mulheres procuram satisfazer as necessidades, né, que são oriundas do estômago, da fantasia, entre outros. Já para Weber, que é diferente do Durkheim, ele tem como preocupação central compreender o indivíduo e as suas ações. Então, o questionamento dele é por que as pessoas tomam determinadas decisões? Quais são as razões para os atos que as pessoas têm? Bom, de acordo com o Weber, a sociedade existe concretamente, ela existe de verdade, mas não é algo externo acima das pessoas, é um conjunto de ações dos indivíduos que se relacionam entre si. E dessa forma, Weber, ele vai partir, o estudo dele vai ser do indivíduo, vai ser a partir do indivíduo e das suas motivações. Ele pretendeu compreender a sociedade como um todo. O conceito básico para Weber é o de ação social e vai ser entendido como o ato de se comunicar, de se relacionar. E esse ato de se comunicar, de se relacionar, vai ter uma orientação com relação aos outros. Esse outro pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa da sociedade que você não conhece e pode ser as pessoas que você conhece. E de acordo com Weber ainda, o dinheiro é um elemento de intercâmbio, que alguém aceita no processo de troca de qualquer bem e qualquer outro indivíduo também utiliza, porque sua ação está orientada pela expectativa de que outros tantos, conhecidos ou não, estejam dispostos a também aceitá-la como um elemento de troca. Seguindo esse raciocínio, o Weber declara que a ação social não é idêntica a uma ação homogênea de muitos indivíduos. Ele ainda vai dar um exemplo quando estão todas as pessoas caminhando na rua e começa a chover. Muitas dessas pessoas vão abrir os guarda-chuvas, né, e a gente abre o guarda-chuva ao mesmo tempo. A ação de cada indivíduo não está orientada pelos outros indivíduos, mas sim pela necessidade da gente se proteger da chuva. Então, de acordo com Weber, ao contrário do que defende Durkheim, as normas, os costumes e as regras sociais não são algo externo ao indivíduo, mas estão intencionalizadas e com base no que traz dentro de si cada indivíduo. O indivíduo ele escolhe condutas e comportamentos, dependendo da situação que lhe é proposta. Assim, as relações sociais consistem na probabilidade que se haja socialmente com determinado sentido, sempre numa perspectiva de reciprocidade por parte dos outros. Ótimo. Então, este era o videozinho que a prof queria passar para vocês. Vamos lá para a apostila novamente. Vamos lá, nossa apostila. Ok, vamos lá então. Pegando aqui a minha canetinha. Isto, vamos lá. Nós temos aí então, ó, uma tirinha, né? Aí nessa tirinha tá assim. A professora fala: quem gostaria de fazer um resumo sobre o que acabamos de ler? Kevin, que tal você? Sinto muito, eu estou aqui contra minha vontade. Eu me recuso a cooperar. Eles podem transportar meu corpo para a escola, mas eles não podem aprisionar o meu espírito. O meu espírito voa livre. As paredes não podem confiná-los. As leis não podem retraí-lo. As autoridades não têm poder sobre ele. Calvin, se você pusesse metade da energia dos seus protestos nos deveres da escola, você pode tentar deixar recado, mas meu espírito seleciona chamadas. Esse é o Calvin, tem muitos Calvins, viu? Ai, ai. Então, Durkheim aí, ele fala assim, ó. Ele conferiu menos preocupação ao estudo do indivíduo, tá? Uma vez que este não seria muito mais do que o que a sociedade lhe conferiria ser. Então, quer dizer, que ele acreditava que a sociedade modificava o ser humano, tá? Então, no interior da família, um homem poderia ter a função de pai e certas exigências dessa função o pressionariam a agir de determinada forma.
Este mesmo homem, em relação ao Estado, terá o papel de cidadão, e em relação a esta instituição existiria outras exigências. Assim, o homem individual sempre estaria vinculado socialmente a uma instituição e obedeceria às normas e regras dessa instituição. É isso que ele fala aí, tá? Em todo o seu texto. Sobre Marx, não, então a concepção que Marx tem sobre a relação do indivíduo e sociedade, né, ela passa por um estudo da organização das classes, tá? Então vamos lá, vamos acompanhar então. Então o indivíduo aparece no interior da sociedade, dentro da sociedade, participando de certas relações de produção. A sociedade é constituída sim, mas por dentro dela, o seu interior, existem relações assimétricas e relações de poder que conferem a determinado grupo de indivíduos. Então, não é todos que têm o poder, mas algumas pessoas, tá? Para ele, não é a consciência do homem que determina a sua existência, mas a existência social de determinadas circunstâncias produtivas que determina sua consciência. Na verdade, para ele, o homem vai pensar o que a sociedade impor que ele pense, porque ele vai precisar seguir regras, e se ele tem que seguir regras, né, então ele vai pensar conforme a sociedade. Então, o capital para Marx era um tópico muito importante, tá? Olha lá, aí tem uma imagem, né? O capitalismo lá em cima, ó, o dinheiro sempre, tá? Então, para ele, a relação do comércio, das fábricas, ela era de suma importância para a sociedade, porque desenvolveria o econômico e assim, socialmente, as pessoas viveriam melhor. Tem uma parte que é bem interessante, ó, a rotina consistia em trocar os produtos por valores semelhantes. Somente após as mudanças econômicas e políticas se passou para uma sociedade que o aumento de oferta de mercado foi maior do que, consequentemente, os valores obtidos pelos produtos também. Então, a gente sabe que no início a troca era feita por escambo, troca de mercadorias, e depois começou o uso da moeda, né? E agora sim a gente conhece o dinheiro em nota, em cheque, né? Mas que o capitalismo, ele trouxe todo ele impulsionou, né? Esse desenvolvimento, essa necessidade do dinheiro, né? O processo industrial, as revoluções industriais ajudaram nisso. Com base nas ideias de Marx, apresentadas anteriormente, como é possível compreender a relação dos indivíduos com a sociedade? Então, vamos lá, respondendo. Compreender essa relação, né, entre indivíduos e sociedade é entender as relações de produção que condicionam e determinam a vida particular do indivíduo no interior de uma classe social. Então, se eu tenho condição financeira, se eu tenho dinheiro, eu vou conseguir ter uma vida mais estável, uma vida melhor. Se eu não tenho essa base financeira, eu vou viver à mercê, né, de uma sociedade, né, que vai sempre comandar, onde os que têm mais valem mais, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alienação. O que é alienação, hein? Então, assim, nós temos alienação aí, né, para Marx, então, né, vamos ver como ele descreve isso. Alienação, então, é a falta de contato e estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que produzia, ou seja, ele não conhecia o produto que produzia. Então, ele passava o dia produzindo algo que ele não sabia nem para que servia. Então, para Marx, as relações de classe eram alienantes, pois o trabalhador assalariado se encontrava em uma posição de barganha, ou seja, de compra e venda, desigual perante ao capitalista, o empregador, o qual dominava a produção, era o dono da situação, mantendo o trabalhador sempre submisso, né? Isso para ele era uma loucura. A gente vai ver um pouquinho mais sobre o que ele pensava agora. Vamos lá então. Karl Marx, alienação. Está começando mais um Sociologia Animada.
Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando sociologia e seja empático nos comentários. O último vídeo de Marx não poderia falar de outra coisa senão alienação e ideologia. Prepare-se porque as ideias são de explodir a cabeça. Comecemos com a ideia da alienação. Como vimos no vídeo passado, no capitalismo existem os burgueses e os proletários, sendo que para esses últimos, que só são donos dos seus próprios corpos, o que resta é vender a sua vitalidade para quem possui os meios de produção. Este trabalho que produz mais-valia é também um trabalho alienado. Alienação em Marx é separação. O trabalho no capitalismo está separado do trabalhador. Por mais que seja ele quem executa o trabalho, a alienação ocorre em 3 dimensões. A primeira é mais clara. O trabalhador não é dono daquilo que produz, afinal, ele trabalha para alguém que é dono de tudo aquilo e ele recebe um salário no final do mês. Essa condição faz com que o trabalhador não se identifique com o trabalho, pois o que lhe interessa é somente a grana que vai receber com aquilo. A segunda dimensão é próxima à primeira. O trabalho serve apenas como obtenção da sobrevivência, não servindo para tornar o trabalhador melhor. No trabalho, que não lhe interessa, ele não se realiza, ele não sente que sua vida está melhorando. Pelo contrário, ele só se realiza, só curte o que não está vinculado ao trabalho. Um exemplo disso é acompanhar algum barzinho após o expediente, o chamado happy hour. Lá todos estão felizes, ainda com as roupas do trabalho e descarregando o peso de ter ficado 8 horas ou mais em um único ambiente. A terceira dimensão vem do processo de fragmentação do trabalho no capitalismo. Os proletários, quando trabalham no sistema industrial, são cada vez mais especializados em fazer apenas uma tarefa, e fazê-la infinitamente e repetidamente. Pense no exemplo da camiseta que utilizamos no vídeo passado. Aquele trabalhador corta o tecido da camiseta o dia todo. Ele só faz isso. Ele não sabe fazer a camiseta inteira. Portanto, ele realiza um trabalho fragmentado. Como gostar de fazer um trabalho assim? O desinteresse, a não realização e o foco somente na grana é uma realidade quase que óbvia diante desse trabalho. Infelizmente, Marx dirá que ninguém está fora desse tipo de trabalho. O trabalhador alienado é quase que hegemônico na sociedade capitalista. Podemos perceber ele acontecer desde a produção de coisas materiais, como carros, geladeiras, celulares, até no âmbito acadêmico, com pesquisas científicas, artigos científicos e descobertas. Ora, mas se todos estão alienados no seu trabalho, por que continuamos a trabalhar assim? Nós continuamos satisfeitos com essa condição por conta da ideologia. O que é isso? Ideologia, segundo Marx, é como se fosse uma máscara da realidade. A ideologia é uma inversão de como as coisas estão postas. A ideologia funciona para esconder como as coisas realmente são. São vários os instrumentos usados pela ideologia. Música, filmes, livros, leis, religião, cultura, jogos, hábitos alimentares. Tudo isso pode funcionar para esconder a realidade da vida material. Quer um exemplo? Você, antes de querer ou comprar um celular da maçã, pensou nas péssimas condições de trabalho dos chineses que produzem esse celular? Antes de comprar uma roupa em uma loja de departamento, já pensou nas costureiras bolivianas que estão escravizadas para produzir essa roupa barata? Não, claro que não. E por quê? Porque interessa a nós é a marca, o estilo, o design, o corte, o gosto, o luxo, a diversão. Ou seja, tudo aquilo que esconde como a coisa realmente está sendo feita. A ideologia nos pega profundo. Todos nós sonhamos com coisas que podemos comprar. Esperamos o salário do final do mês na intenção de gastar com aquele objeto há tanto tempo desejado. Nós cansamos de ficar horas e horas sentados na frente do computador, fazendo relatórios que ninguém vai ler, mas o que importa é o que no final do mês um salário me espera. E esse salário já está prometido. Aquela viagem, aquele celular, aquela roupa, aquele carro. Uma vez comprado o objeto, entramos no mesmo ciclo novamente, odiando o trabalho, mas indo trabalhar para comprar as coisas que logo em seguida serão substituídas por outras. Triste condição a nossa, não? Como sair dessa? Marx dá uma ideia. Ter a consciência da sua condição é o primeiro passo. Esperamos que com esse vídeo talvez tenhamos alcançado ele. Até o próximo vídeo e tchau! Viu que legal? Então assim, nós somos consumistas ao extremo, né? E a gente não percebe que às vezes esse consumismo, ele vai gerar o quê? Outras pessoas sendo escravizadas ou vivendo em trabalhos que não gostam, porque só esperam, na verdade, no final do mês o salário para poder pagar as suas contas ou comprar algo que tem vontade, né? Então, às vezes, a gente não trabalha pelo gosto, a gente não gosta do que a gente faz, mas a gente faz porque precisa. E isso torna alguns profissionais, né, escravos e infelizes, né, insatisfeitos naquilo que fazem. Na concepção de Weber, então, é diferente, né, da concepção de Marx. Então, nesse sentido, era importante refletir sobre as motivações individuais, o que leva o indivíduo a trabalhar em determinada função, os seus sentidos e sua ressonância nos outros que recebiam tais ações. Então, o sujeito, para Weber,
por via de entendimento é o indivíduo, não havendo uma passividade ou uma simples coercividade da sociedade sobre o indivíduo, né? Então, assim, ele vê diferente. Então, para ele, a sociedade é tecida por meio de relações sociais em que os indivíduos interagem por meio de ações recíprocas, de trocas. Assim, é fundamental compreender o indivíduo e suas ações. O indivíduo traz formas interiorizadas de concepções, visões, valores que determinam as suas ações sociais, tá? Então, essa seria a visão de Weber, certo? Vamos lá, então, a mais um videozinho. Inclusão social. Olá pessoal, bom, eu sou a professora Fabiana e hoje nós vamos com mais uma dica, essas dicas que vão auxiliar muito aí na sua preparação para o concurso público. A dica de hoje é um tema que vem sendo cobrado bastante, explorado pelas bancas, é um tema relacionado à exclusão social. Bom, o que é a exclusão social? A exclusão social trata-se da ação. Isso mesmo, trata-se da ação em que há a privação, escassez, falta de pessoas ou determinados grupos sociais dentro de alguma organização, dentro que possa atingir a esfera da organização de uma sociedade. Bom, os indivíduos que passam por essa condição, que passam por essa condição de exclusão social, sofrem muito preconceito e é interessante nós abordarmos, principalmente aí quando a gente estiver estudando esse conteúdo com o nosso material, abordarmos aí essa questão de que dentro desta exclusão, esses indivíduos que sofrem esse preconceito, muitas vezes eles são impedidos de exercerem a sua livre cidadania. E este é um ponto crucial e que sempre é explorado também pelas bancas de concurso. Bom, dentro das estatísticas de exclusão social, nós podemos mencionar aí as estatísticas relacionadas a questões religiosas, culturais e questões étnicas. Então, a exclusão social ela pode estar também relacionada à condição em que a pessoa se encontra. Isso pode ser relacionado à condição financeira, em relação também à sexualidade, a questões étnicas, questões de crença, questão cultural, enfim, entre vários outros fatores. Vamos ver como esse conteúdo já foi cobrado pelas bancas. Vou dar uma lidinha aqui para vocês, uma questão que a Funiversa cobrou em seu concurso para assistente de reintegração socioeducativa. Segundo Esposati, a exclusão social é, aí no caso aqui a letra A, o mesmo que pobreza? Bom, o mesmo que pobreza não, porque a pobreza não está relacionada a essa questão da ação, né? Mas a letra B, quando fala negação da cidadania, esta sim será a questão que nós devemos marcar, essa é a questão correta, a questão letra B. Porque aqui, quando há essa negação da cidadania, o indivíduo, ele é sim privado de exercer a sua cidadania e privado de ações aí dentro dessa esfera da organização da sociedade. Bom, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aqui o meu canal, eu sempre vou trazer dicas para vocês. Ok. E dentro disso, quando a gente fala de exclusão social, né, a gente sabe que a sociedade brasileira tem várias pessoas aí que se sentem excluídas, né, socialmente. Algumas por necessidades especiais, outras por questões sociais mesmo, de classes sociais, né? Classe dominante, classe dominada, diferença entre ricos e pobres, né? Quem tem dinheiro, quem não tem, questão da raça, da cor, da religião, né? Se eu sou branco, se eu sou negro, né? Se eu sou católico, se eu sou protestante, né? Se eu sou evangélico, de qualquer outra religião, né? Então, assim, hoje nós sabemos que no Brasil existe uma exclusão social por vários motivos que não deveria existir, pois nós somos seres humanos, né? Somos iguais, temos os mesmos direitos, não importa a cor da pele, a religião, a crença, para quem eu voto, minhas opções, né? Então, assim, eu sou humano, né? E mereço respeito, mereço respeitar também. E para isso a gente fala sobre a reinserção do indivíduo na sociedade, como é importante a volta,
né? A gente fala de reinserção, a gente não fala somente daquela pessoa que está presa, né? Que precisa de voltar à sociedade, precisa arrumar um serviço, um trabalho, um emprego, né? Precisa ser respeitado, né? Precisa ser... as pessoas precisam voltar a confiar nessa pessoa, mas a gente fala também dessa imagem, olha que imagem mais triste, né? Se você pensar que talvez, né, você tenha em casa alguém que você não vê há muito tempo, que talvez você não saiba nem onde está nesse momento, né? Se você pensar que alguém da sua família, né, pode cometer um crime e precisar voltar, pagar a sua pena e precisar voltar para a sociedade, a importância que tem essa aceitação e as dificuldades inúmeras que essas pessoas enfrentam para serem aceitas novamente, né? A gente sabe que o ser humano ele tem um julgamento muito eficaz, cada um acha que tem razão sobre o que fala, sobre o que pensa, mas a gente sabe que não é assim, que a gente deve perdoar o nosso irmão, a gente deve recebê-lo de volta, né? A gente deve aceitá-lo, porque ele cometeu o crime, mas ele precisa ser respeitado, perdoado e novamente aceito na sociedade. Bom, está aí a nossa aula, vocês vão responder as atividades e amanhã eu volto para corrigir essas atividades e aplicar mais uma aula. Um grande abraço para vocês, tá? Respondam, porque a apostila tem que estar preenchida até segunda-feira. Não levem na brincadeira. Um grande abraço, Prof. Milka, beijinho.